Queria cumprimentar a igreja com a graça e paz, amém? Sem mais delongas, né? Queria trazer essa reflexão nessa noite. Uma palavra que o Senhor tem colocado nesse mês, né, no meu coração. Santificação. Amém. Uma preparação para a segunda vinda de Cristo. Aleluia. Quantos creem que o nosso Senhor Jesus vai voltar? Amém. Irmãos, é bem certo que os sinais que estamos vendo nos dias atuais é bem notório, né? Como a volta dele, né? Está bem pertinho. Mas não para falar. Desde já eu queria que vocês se colocassem de pé. Vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Irmão, peço perdão se eu me enganchar nesse nome, viu, nessa noite. Aham. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Queria abrir nessa noite com esse versículo. As Escrituras dizem assim, amados irmãos: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Queria ler aqui na King James. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Amém? Pode se sentar. E santificação, irmãos, é algo bem simples que a gente entender. Quando a gente fala sobre santificação e estar em santidade, não é somente o fato de nós sermos perfeitos, de que jamais a gente vai errar, que jamais a gente vai pecar. Porque todos os pecados estão, né, separados, destituídos da glória de Deus. Então, todos os dias, a gente vai falhar. A gente vai entristecer, de uma certa forma, o Espírito Santo de Deus, porque a gente ainda é falho. Todos nós somos falhos. E estar em santidade não está relacionada a simplesmente a roupa que nós usamos. Às vezes as pessoas querem definir santidade com a forma que nós vestimos, né, nossa roupa. Não é somente isso. É evidente que nós temos que andar com decência, né? Bem trajados, né? Para glorificar também o nome de Cristo. A forma que você se veste também glorifica o nome de Cristo. Então, como cristão, nós temos que entender que o Senhor Jesus irá voltar. Você pode dar uma glória a Deus? Olha, Mas nós temos que estar preparados para essa nova. meu Deus. Verdade. Nós temos que estar preparados. A pergunta é essa noite, igreja do Senhor. E é esse sítio alegre. Você está preparado? Você está preparado, se Jesus voltar nesse momento, para subir com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Temos que estar preparados. E é mais ou menos isso que eu quero abordar, tentar ser bem breve, né, e objetivo nessa noite. E com base, né, nessa igreja de Tessalonicenses, eu queria também falar um pouco, né,
andei pesquisando algumas referências, né, algo sobre essa cidade. E Tessalônica era uma cidade muito populosa, irmãos. Ela era próspera na Grécia Antiga. Pois a cidade foi construída no melhor porto natural do mar Egeu. Ela estava localizada ali no caminho de Roma à Ásia. E foi o próprio apóstolo Paulo que fundou essa igreja lá. A sua segunda, né, viagem missionária. Ali Paulo, né, a Bíblia diz, se você depois quiser conferir lá em Atos capítulo 17, ele narra lá, ali Paulo ali em Tessalônica, ali no comecinho do capítulo. Ali ele passa 3 semanas naquele lugar, pregando o evangelho, né? Falando das boas novas àquela cidade, porque ele ali certamente tinha judeus e não judeus, né? E certamente tinha coisas que não agradavam ao Senhor. Como eu falei, aquela cidade era muito populosa. Paulo ali, ele entendeu que se ele, de uma certa forma, abrisse uma igreja ali naquele local, se aquelas pessoas viessem se converter ali realmente ao Evangelho, era uma forma de estratégia naquele lugar. Era um lugar estratégico para que o Evangelho de Cristo viesse se espalhar. O objetivo de Paulo ter enviado essas cartas a Tessalônica, a igreja de lá, é porque também aquela igreja, o fato de ela ter recebido o Evangelho, apesar de, como a gente, se você depois quiser ver, até mesmo lá em Atos 17, aquela igreja ela foi perseguida. Ela simplesmente era perseguida, porque eram pessoas que não eram judeus e estavam se convertendo ao cristianismo. Então, irmãos, por mais que aquela igreja estivesse sendo fiel à palavra do Senhor ali naquele lugar, ela ainda tinha dúvidas sobre a volta de Cristo. Então, essas cartas que Paulo traz, é como se viesse trazendo a esta igreja um ânimo para ela permanecer. Porque aquela igreja, irmãos, ela estava sendo exemplo para outras, porque ela estava sendo fiel ao Evangelho. Ela estava sendo exemplo, por isso que Paulo, né, fez 2 cartas à igreja, trazendo, né, ensinamentos, trazendo direções àquela igreja, como permanecer firmes ainda no Evangelho, como permanecer em santidade. E eu estava lendo essas 2 cartas nesses dias e eu pude perceber que realmente um dos principais focos de apóstolo Paulo a esta igreja é a volta de Cristo. Porque aquela igreja ela ainda tinha muitas dúvidas sobre a volta de Cristo. Mas e aí, Jesus? Por que precisamos andar na santificação? Será que realmente é necessário a gente ser santos? Será que é realmente necessário a gente permanecer em santificação na caminhada? É evidente que sim, irmãos. E apóstolo Paulo traz a esta igreja, irmãos, orientações. E 3 lições eu tiro aqui no capítulo 4. 3 motivos, irmãos, para nós permanecermos em santidade ao Senhor. 3 motivos que eu e você precisa estar realmente na caminhada, sendo santo, a cada dia se afastando do pecado. Porque o pecado, irmãos,
é uma das coisas que nos afasta de Deus. E o primeiro motivo que eu quero trazer nessa noite, porque nós devemos andar em santificação, é porque essa é a vontade de Deus. Continue lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. A palavra do Senhor diz assim: e a vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos de toda imoralidade sexual. É evidente que o Senhor aqui quer que aquela igreja venha realmente andar em santidade, permanecer andando em santidade. Porque essa, irmãos, é a vontade do Pai. Essa é a vontade do Senhor, irmãos. Glória. O Senhor quer que os seus filhos venham ser santos nessa terra. Sede santo, porque eu sou santo, assim diz a palavra do Senhor. E temos, irmãos, que viver no centro da vontade do Pai. Você que está aqui, você que saiu do lamaçal de pecado, o Senhor que te resgatou de lá, você não pode sequer pensar em imaginar em voltar para lá. Porque essa foi a vontade do Senhor, te resgatar de lá. Você se lembra da onde o Senhor te tirou? Você se lembra da onde que o Senhor te trouxe de lá? Você estava vivendo as suas próprias vontades. Você estava vivendo os seus prazeres carnais. Eu estava, irmãos. E eu achava bom, irmãos. Eu vivia na curtição, eu vivia os meus prazeres carnais, e eu achava bom, porque isso era agradável a mim. É a minha vontade. Quem dizer que pecado é ruim, já está mentindo, porque se fosse ruim, irmãos, a gente não pecava. Não pecava. Viver as nossas vontades, irmãos, é agradável. Agradável para mim mesmo, mas para o Senhor não. A vontade do Senhor é que nós venhamos permanecer na caminhada com Ele em santidade. Eu não sei a forma que você entrou aqui nesse lugar. Não sei se você tem entristecido o Espírito Santo de Deus. Não sei se você tem falhado com Ele. Mas nessa noite, irmãos, é noite de restauração, amém? Aleluia. Se você quer ser restaurado nessa noite, fica até o final ligado com o Senhor. Pois eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração assim como o Senhor tem falado ao meu coração. Mas vai depender de você também nessa noite, de você deixar a palavra dele penetrar em seu coração. Porque essa foi a oração que eu fiz lá em casa antes de vir para cá. Que não seja eu, Senhor, mas que seja o Senhor. Que o Senhor possa trazer um despertamento para a sua noiva nessa noite. Porque santificação, irmãos, é uma palavra séria, irmão, que nós temos que levar a sério isso nas nossas vidas. Porque o pecado, irmão, desagradar a Deus, não é a vontade do Senhor que nós viemos todos os dias falhar. Pecados de estimação que nós não conseguimos nos libertar. Mas nessa noite é noite de libertação. Se você quer realmente viver sempre da vontade do Senhor, quer viver na vontade de Deus, decida nessa noite se libertar e voltar a caminhar em santidade com o Senhor. Porque é a vontade de Deus em nossas vidas. Abra comigo lá em Romanos, capítulo 2, 12, versículo 2.
O motivo de nós andarmos em santificação é porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Romanos diz assim, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2: e não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, a vontade de Deus não é que a gente venha se amoldar aos padrões deste mundo. Nós que estávamos um dia lá no mundo, numa maçã de pecado, nós não podemos mais voltar para lá. Nós não podemos viver dos princípios que essa terra, que esse mundo pecaminoso nos oferece. Nós temos que viver com os princípios de Deus. É a vontade dele que nós temos que caminhar, através dessa vontade. Dessa vontade que é boa, agradável e perfeita, irmãos. Nós estamos vivendo essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Será que as coisas lá do mundo são mais atraentes do que viver o propósito de Deus nessa terra? Quantas pessoas não estavam vivendo o propósito de Deus nessa terra, vivendo realmente a vontade de Deus para a sua vida, e simplesmente deixou de lado o seu propósito, simplesmente deixou de lado o seu chamado? Quantos pregadores não poderia ter aqui nessa casa? Quantos ministros de louvor não poderia ter aqui nessa casa? Quantos profetas não poderiam ter aqui nessa casa? Mas com o motivo de simplesmente se amoldar às coisas dessa terra, deixou o seu propósito de lado. Irmãos, aqui a palavra do Senhor nos adverte: não se amoldem ao padrão desse mundo. As coisas do Senhor é santo, irmãos. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Paulo, que ele simplesmente não deixa qualquer pessoa subir nesse altar, porque tem que andar com Deus realmente. Tem que viver uma vida santa com o Senhor, porque estar aqui, irmãos, não quer dizer que nós somos mais santos que vocês. Não é isso, não se trata disso. É você realmente viver os padrões de Deus, aquilo que Deus nos chamou para viver. Porque estar em santidade, irmãos, não é você simplesmente nunca mais pecar. Vocês nem imaginam quantas mazelas em mim ainda que precisa ser trabalhada, tirada. Porque santidade, irmãos, é um processo. Irmão. É um processo de limpeza, irmão. É uma limpeza que o Senhor nos faz dia após dia. Mas precisamos permanecer na vontade de Deus. Segundo motivo para nós vivermos, irmãos, em santidade, em santificação, é porque somos templos do Espírito Santo. Lá no versículo 4, irmãos: cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com paixão de desejo desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Amém? Segundo motivo para você viver em santidade na caminhada com o Senhor é que você é templo do Espírito Santo. É bem certo, irmãos, que a interpretação desse versículo, Paulo aqui está falando em relação ao seu cônjuge, né? Porque ainda naquela cidade ainda viviam pessoas que viviam ainda na imoralidade sexual. Eu andei pesquisando essa palavra imoralidade sexual no grego, irmão. Ela se chama assim, porneia. Porneia. Ela está relacionada a um ato sexual
fora dos limites do casamento, como adultério, fornicação, prostituição e outros atos pecaminosos fora do casamento. Então Paulo aqui ele estava falando em relação a isso, porque tinha pessoas ali que estavam cometendo atos sexuais fora do casamento. E para Deus isso é pecado, irmãos. Eu tenho que te falar essa noite que isso é pecado contra o seu corpo. Quando a gente pratica imoralidade sexual, nós estamos praticando um pecado contra o nosso corpo. Corpo na qual você, corpo na qual é casa de Deus. Eu e você somos casa de Deus, templo do Espírito Santo, e é necessário que nós venhamos cuidar desse corpo, dessa casa. Meu Deus, é verdade. Como é sério, irmãos? Como é sério isso que o apóstolo Paulo adverte àquela igreja? Como é sério isso que o Senhor está advertindo à igreja do Senhor nessa noite? Nós somos casa do Senhor, irmãos. Nós somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, versículo 6, a partir do versículo 18, a palavra do Senhor diz assim: Aleluia. Aleluia. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios também, irmãos. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, nos comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, Meu Deus. que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o corpo de vocês. Meu Jesus. Quando nós fugimos do pecado, irmãos, quando nós fugimos da imoralidade sexual, nós estamos glorificando o nome de Cristo através do nosso corpo. Não é eu que estou falando, é o próprio Senhor, através da vida do apóstolo Paulo. Então, esse é um motivo bem claro, irmãos, para nós vivermos em santidade com o Senhor. Meu Deus. Porque nós somos um templo do Espírito Santo. Aleluia. Você é templo. Glória. Fala pro seu irmão, você é templo. Certo. Você é casa de Deus. Aleluia. Cuide do seu corpo. Temos que cuidar do nosso corpo. Eita. Aleluia. Será que você pode glorificar o nome de Jesus nessa noite? Aleluia. Eita glória. Temos que cuidar do nosso corpo, irmãos. Temos que cuidar do nosso corpo. Imagine você dona de casa. Tá vendo que você faz presente, né? É bem clichê, né? Mas tem que se dar. Não é? Imagine você que é dona de casa. Você passa um mês sem varrer a casa. Se você passar um mês sem varrer a casa, certamente a sua casa vai encher de poeira. Cheia de casa de aranha. Aí tá uma zona lá. Certamente vai estar uma zona. Acredito que nem visitante você vai chamar para a sua casa. Porque imagina o pastor Paulo aparecendo na sua casa e toda desarmada, toda suja. Pelo amor de Deus, né? Da mesma forma o nosso corpo. Se nós não nos limparmos através da palavra, santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim Jesus falou. Através da palavra nós nos limpamos todos os dias do pecado, irmãos. Você que é mulher, se você não varrer a casa, não limpar a casa, certamente ela vai ficar empoeirada, né? Se você não consegue viver numa casa empoeirada, imagina o Espírito Santo de Deus, irmão.
Você acha que ele vai se agradar em viver em uma casa toda cheia de casa de aranha empoeirada, toda suja, toda imunda? Não, jamais o Espírito Santo quer habitar no templo dessa forma. É por isso que nessa noite ele quer limpar as nossas vidas através da palavra do Senhor. Deixe essa palavra te limpar essa noite. Sim. Deixe essa palavra todos os dias te limpar, dia após dia, constantemente, irmão. Agora imagine você, né? Esposa, tá ali passando pano ali na casa, né? Limpando a casa realmente. Aí passa o maridão ali com os pés todos sujos. Pelo amor de Deus. A guerra que você provocou, né? Que você irá provocar. E provavelmente alguém já passou por isso, né? Tô vendo aqui que tem gente aqui achando graça. Certamente você, esposa, vai ficar irada com o seu esposo, né? Com o seu maridão, né? Isso se não errar uma acabada de rodo nele, né? É, ela não vai gostar, hein? Da mesma forma, irmãos, é o Senhor. Ele quer que nós viemos limpar a nossa casa também. Você, maridão, em vez de sujar ali, ajuda a sua esposa a limpar a casa. A sua, não simplesmente vá sujar. Nós também, irmãos, temos que fazer a nossa parte. Nós temos que, assim como o Senhor vai nos limpando, nós temos que também fazer a nossa parte de manter o templo limpo. Não simplesmente passar com os pés sujos e sujar. Porque você é templo do Espírito Santo, amém? Amém. Terceiro motivo nessa noite, já caminhando para o final. Aleluia. Porque terceiro motivo, irmãos, é porque sem santificação não veremos ao Senhor. Quero que você volte no capítulo antes, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Olha, irmãos, como o apóstolo Paulo aqui adverte essa igreja. Como eu falei, é um dos principais, né, assuntos que o apóstolo Paulo traz, que é a volta de Cristo, trazendo, né, tirando a dúvida daquela igreja, trazendo uma preparação para a volta de Cristo. Que ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Aleluia. Terceiro motivo que eu quero trazer nessa noite, irmãos, é que sem santificação nós não veremos ao Pai. Então, se cremos que Jesus irá voltar, temos que estar preparados, irmãos. Temos que estar preparados. Apóstolo Paulo, ele traz essas instruções para a igreja do Senhor, para que nós venhamos viver em santidade, dia após dia, porque o Senhor vai voltar. O Senhor vai voltar e vai buscar a sua igreja, e precisamos estar preparados para a sua volta. E a santificação, irmãos, é uma das formas de nós estarmos preparados para a sua vinda. Aleluia. Então, amados, esses são os três motivos para nós vivermos em santidade com o Senhor. Tão simples, né, irmãos? Tão simples, mas precisamos colocar em prática todos os dias. Vivermos na vontade do Pai, porque essa é a vontade de Deus, que nós venhamos viver em santidade. Cuidar dos nossos corpos, cuidar do nosso corpo, porque nós somos templo do Espírito Santo. Por isso que nós temos que andar em santidade. E terceiro,
É porque sem santidade nós não veremos ao Senhor. Sim. Desde já quero que vocês se coloquem de pé nessa noite. Jesus, como viver e permanecer em santificação? Através de uma vida espiritual equilibrada, irmãos. Através da palavra, através da oração, através da adoração, através do arrependimento. Se você quer permanecer nessa caminhada em santificação com o Senhor, busque na oração a presença dele. Busque na palavra. Busque em adoração. Se arrependa dos seus pecados. A pergunta que eu quero fazer a você nessa noite: o que você vai fazer a partir de hoje? Será que o seu coração foi tão duro nessa noite que não deixou a palavra de Deus penetrar? Porque assim como o apóstolo Paulo, ele trouxe instruções àquela igreja, ele trouxe também nessa noite. O Senhor trouxe instruções para as nossas vidas nessa noite. Eu sei, irmãos, que há projetos em nossas vidas que nós queremos alcançar. Há sonhos. Eu também tenho sonhos, irmãos. Meu sonho está aqui em 3D. Antes mesmo de construir, eu já fiz em 3D. Por quê? Não é errado você sonhar. É errado você sonhar e deixar Deus de lado. Que os sonhos de Deus venham ser os seus sonhos, irmãos. Que nós venhamos permanecer nessa caminhada, sendo santos, assim como o Senhor é santo. A cada dia se afastando do pecado. Você simplesmente não pode deixar que os pecados, aquilo que o mundo oferece, venham lhe atrair. Mas permita que a presença de Deus venha lhe atrair nessa noite. Busque nessa noite por essa presença. Eu não sei como você entrou aqui nesse lugar. Eu sei como eu entrei nesse lugar. Mas o Senhor sabe, nessa noite há pessoas aqui que deixaram o seu propósito de lado. Que se envolveram com coisas carnais e deixaram de lado o seu propósito. O Senhor quer te chamar nessa noite. O Senhor te chama nessa noite a viver o propósito de Deus. O Senhor te chama nessa noite a viver a vontade dEle para a sua vida. A vontade que o mundo nos oferece, aquilo que o mundo nos oferece, irmãos. Entristece, Espírito Santo. E como eu falei, você é casa do Senhor. Aleluia. Você é templo do Espírito Santo. Cuide do seu corpo. Se afaste do pecado, se arrependa. E busque por essa presença, porque você viver o melhor dia da sua vida. Você nessa noite consegue entender isso? Irmãos, como o Senhor me constrangeu, irmãos. Como o Senhor me constrangeu, como eu preciso melhorar, como eu preciso buscar a presença. Porque está em santidade, está em santificação. Se eu não estiver em santificação, eu não vou estar preparado para a segunda vinda dele. Pois o Senhor Jesus irá voltar e irá buscar a sua noiva. Uma noiva santa, uma noiva que está preparada, sem ruga, sem mácula. Você precisa sair daqui com esse entendimento, irmãos. Você simplesmente não pode viver da forma que você está vivendo, como se Jesus não fosse voltar. Apóstolo Paulo, ele estava escrevendo essa carta com a certeza que Jesus iria voltar naquele tempo. Ele já tinha uma convicção que Jesus iria voltar. Por isso que ele trouxe essas instruções àquela igreja.
É isso que o Senhor te instrui nessa noite. O que você vai fazer com tudo isso que você recebeu nessa noite? Como é que você vai viver o de hoje? Irmãos, nós já saímos do lamaçal de pecado. E para lá eu não quero mais voltar. Porque o Senhor me chamou para viver em santidade, em santificação. Esse foi o primeiro versículo que eu li nessa noite. Porque o Senhor nos chamou para a santificação. O Senhor te chama nessa noite a viver novamente o seu propósito. Glória. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Aleluia. Volte a viver o seu propósito nessa terra. Aleluia. Tu sabe de onde saiu. Tu sabe onde o Senhor te colocou. Por que tu saiu? Filho, por que tu saiu onde eu te coloquei? Por que você não permaneceu no lugar que eu te coloquei, filho? Olha, o Senhor está falando no coração nessa noite. Você sabe o que é com você. Você sabe o que é com você que o Senhor está falando. Por que você saiu do lugar que o Senhor te colocou? Se você tem esse entendimento que saiu desse lugar que o Senhor te chamou, é noite de restauração. Eu não quero forçar ninguém a tomar uma decisão nessa noite, mas é noite de restauração. O Senhor te chama. O Senhor te chama para voltar ao centro da vontade dele. A voltar àquele lugar que o Senhor te colocou. O Senhor te chama novamente nessa noite. E quando os ministros adoram o Senhor nessa noite, se você quiser vir aqui à frente, se você quer ser restaurado nessa noite, se você quer ser recolocado novamente num lugar na qual você não deveria jamais ter saído, fique à vontade, irmãos. Fique à vontade. Agora é você mesmo essa noite.